Bom dia, pessoal. Aqui é o professor Rubens Salles que fala com vocês. A gente está iniciando agora a nossa segunda aula do curso de tecnologias web e mobile. Na aula de hoje, nós vamos falar de internet móvel e, em particular, da tecnologia 5G que está vindo aí e também uma evolução, né, dessa tecnologia toda e o impacto que vai dar na sociedade, que já deu na sociedade e que vai refletir daqui para frente também. Na aula de hoje também é interessante assistir essa aula até o final. No final, eu estarei apresentando a atividade, uma primeira atividade que eu já vou pedir para vocês, né, apresentando para vocês a data de entrega da atividade, o escopo dela, como eu quero que ela seja elaborada, né? Eu vou mostrar para vocês o template que eu vou disponibilizar no Moodle para vocês também. Então, é importante que a gente siga essa aula até o final. No final, eu peço o trabalho, explico da maneira como temos que elaborar o trabalho e seguimos em frente, ok? Então, bem-vindos à aula e vamos arregaçar as mangas e começar. Então, o que é o conceito de internet móvel, né, pessoal? Internet móvel, ele engloba todas as tecnologias que existem hoje no mercado, que permitem acessar as informações de aparelhos sem fio, como notebook, tablet, o celular, principalmente o celular, né? Em qualquer lugar que você queira, esteja, a qualquer momento. Então, no momento que eu desejar, no lugar em que eu estiver, por meio de um aparelho sem fio, eu consigo obter a informação que eu necessito naquele momento. Bom, o termo, ele vem do inglês, né? Cell phone. E é um terminal móvel que funciona a partir de um sistema de comunicação sem fio, Wi-Fi. Tá? Então, basicamente, a internet móvel é a obtenção de informação aonde quer que eu esteja, né, no momento que eu quiser, a partir de um aparelho, de um terminal, né, que funciona por meio de um sistema de comunicação, não tem fio, ok? Bom, como falar um pouco da evolução da internet móvel, né? A partir da segunda geração, a comunicação ela se deu de forma digital. Então, a partir da segunda geração da internet móvel, a gente conseguiu trabalhar voz e dados, né? A primeira geração é uma geração analógica, então elétrica, analógica. A gente tinha somente a possibilidade de transferência de voz por ondas, né? A partir de, então, da segunda geração, onde entra o TDMA, que a gente vai falar um pouco de cada um deles, né? A gente tem a possibilidade de incrementar a voz também os dados. Bacana? Quem já não ouviu falar do pager, da troca de mensagens, né? As coisas começaram assim. Então, a primeira geração é a geração do AMPS, né? Que é a geração analógica. Depois vem o TDMA, que é uma geração, a segunda geração, onde começa o transporte de voz e dados simultaneamente. Depois a gente evoluiu para o CDMA. Depois o GSM, já agora, GSM, uma tecnologia aí de 10 anos atrás, tá? 10, 15 anos atrás. GPRS, que é uma evolução do GSM, tá? E que vem também agora numa geração que a gente chama de 2,5G, né? É uma migração entre a evolução do 3, você vai ver que entre a segunda geração e a terceira geração, a gente vai ter alguns degrauzinhos, né? Que a gente foi conquistando, ok? Então, em conquistando, quando eu falo de evolução tecnológica, né, pessoal? Então, a gente vai ter depois o Edge, que é recente também, 5, 6 anos atrás, até hoje, acho que nós temos Edge ainda em alguns lugares no Brasil, o MTS, o EVO, depois HSPDA, que a gente vai falar um pouco, que é nesse EVO, e a partir do MTS a gente já está na terceira geração, depois o LTE,
que é a 4ª geração, e, por final, agora, a 5ª geração que a gente se encontra. Tá? Que a gente está começando a implantar agora, já tem o leilão, né? A partir do ano que vem, desse ano, a gente já tem algumas cidades do Brasil com 5G, e expansão depois para o mercado todo a partir de 21. Bacana? Bom, como alguns conceitos importantes para a gente entender como funciona, né, a internet móvel. Né? Existe um conceito que é junto, né, que suporta a telefonia móvel, que é a estação de rádio base, que a gente chama de ERB. Essas estações, elas estão espalhadas em vários locais de cidade, né? Então, é um sistema rádio e antena de comunicação que permite a cobertura de uma área específica, chamada de célula, por isso que é celular, tá? Então, existem várias ERBs instaladas nas regiões, nas cidades, aqui em São Bernardo, em Santo André, em São Caetano, em São Paulo, e essas antenas, elas estão interconectadas, ok? Elas estão interconectadas. Então, o sinal, quando vem, ele vai se replicando nessas ERBs. Então, eu pego um sinal aqui próximo, tem uma ERB, é onde meu celular vai estar ancorado. O sinal vai estar ancorado. Ele recebe aqui e começa a achar outras para fazer a transmissão da informação até identificar aonde é aquele celular que eu quero falar, né? Em qual ERB ele está, e quando a ERB encontra o ponto que eu de destino, ele destina a informação para lá. Tá? Tem um centro de comutação celular, que é uma central telefônica digital, que tem função específica para o sistema móvel. Então, é lá que acontece toda a comutação de sinais, a procura, né, de endereços do destino que eu quero enviar a mensagem, ou quero fazer ou realizar a comunicação. Então, imagina que é um sistema, né, como a gente vê aqui no vídeo, né, no slide, um sistema de antenas que conversam entre si e que disparam informações para uma central de comutação que, ao receber a informação, ela entende, ela sabe, ela conhece aonde estão os endereços dos destinos das mensagens. A partir desse endereço, ela retransmite para as estações aonde os celulares estão ancorados, né, naquele momento, e a partir daí começa a troca de informação. Então, ela sai de um ponto A, ela procura uma outra estação até chegar no centro de comutação. Chega no centro de comutação, ele redistribui esse sinal para outras antenas, até chegar na antena em que o outro celular está ancorado. E aí a comunicação se estabeleceu. Isso tudo feito em milésimos de segundo, ok? Bom, então a maioria dos aparelhos vem equipado com a tecnologia WAP, né? Que é um protocolo para comunicação sem fio. Isso na sigla em inglês, é na tradução do português, né? Protocolo para aplicações sem fio, WAP. Né? E SMS, que é um serviço de mensagem de curta distância. Né? Então, esses dois protocolos, eles já vêm nos aparelhos. Tá? Então, os aparelhos são equipados com essa tecnologia, com esses protocolos, e aí, a partir desse padrão de troca de mensagem, começa a se estabelecer toda a comunicação entre os aparelhos. Tá? O SMS, ele permite aos usuários trocar mensagem de texto, ler notícia, visualizar extrato bancário, né? Ele seria o e-mail, né, dos aparelhos sem fio. Já o WAP é o protocolo que cria uma interface entre os diversos sites que estão sendo chamados, relacionados, né, para a comunicação entre os aparelhos. Então, eu tenho lá eu chamo um site, eu quero entrar num site da fundação, por exemplo, né, eu vou usar o protocolo, o aparelho vai usar o protocolo WAP para gerar essa comunicação, para ser a interface, para ser a ponte entre o site e o aparelho, ou o aparelho e o site. Essa comunicação se estabelece via protocolo WAP. Bacana, pessoal?
Bom, seguindo, a primeira geração, vamos falar um pouco de história, né? A primeira geração, que é Advanced Mobile Phone Service, que é a MPS, né? Era totalmente analógica, né? Ela foi desenvolvida pela Bell, né? Da TIT, lá no início dos anos 80. O Bell, pessoal, é de Graham-Bell mesmo, tá? Ele fundou a TIT, ele fundou os laboratórios Bell, é o fundador da TIT, que já não é mais dele, agora é um fundo grande, né? Mas no início dos anos 80, eles criaram, né, esse protocolo, essa tecnologia, aliás, a Advanced Mobile Phone Service, a MPS, e essa tecnologia analógica, totalmente analógica, possibilitou que começássemos a fazer transmissões de voz. Não, essa comunicação, ela operava numa faixa de 800 MHz, e segundo o relatório de 2006 da Anatel, possuía na época apenas, pessoal, 61 mil acessos, o equivalente a 0,5%, né, do total de acessos de todo o Brasil. Olha que interessante, né, pessoal? 2006. De acordo com a lei aprovada pela Anatel, as operadoras que trabalham com essa tecnologia, elas tiveram até 31 de julho de 2008, quer dizer, há 12 anos atrás, né, para efetuar a desativação completa dessa tecnologia, dessa tecnologia nos seus protocolos de comunicação. Então, todas as operadoras tiveram que se desabilitar essa tecnologia para que tudo pudesse ser, então, digital. Tudo bem? As operadoras, então, migraram seus clientes para outras tecnologias, né, e já 3G à época, né, uma delas, a HSDPA, que a gente vai ver aqui um pouco mais à frente. Tá? Então, foi algo que teve no Brasil, né, até 2008. Então, em 31 de julho de 2008, aqui no Brasil, a tecnologia, a MPS, que é a origem de tudo, né, totalmente analógica, foi desativada. Bacana, pessoal? Um pouco de história é sempre bom a gente saber, né? A segunda geração, ela é oriunda e ela dá dá uma guinada, porque ela começa a trabalhar com a possibilidade de se juntarem à comunicação de voz os dados. Então, da necessidade de sistemas digitais com maior capacidade, né, surgiram as tecnologias de segunda geração, né, que trazem umas vantagens sobre o analógico. Quais seriam as vantagens que a tecnologia 2G trouxe sobre a tecnologia analógica até então, que se operava no mercado, né? A codificação digital de voz, né? A maior eficiência do espectro da informação, melhor qualidade da voz e a facilidade de comunicação de dados já com criptografia. Olha só, então acrescentamos um elemento de segurança onde nós não tínhamos anteriormente na comunicação analógica. Então veja que são dois aspectos, dois paradigmas que são quebrados, dois marcos que são criados. Primeiro marco, eu começo a trafegar dados. Segundo marco, começa-se a se pensar em segurança da informação da transmissão da mensagem do ponto A para o ponto B. Incluir dados, incluir criptografia, segurança no tráfego das informações. Bacana? Então, ainda na rede 2G, foi possível navegar na internet com baixa velocidade, né? Então, de 20K a 50K era a transmissão. Então, veja, pessoal, que eu comecei a trafegar na internet, hoje as pessoas reclamam, puxa vida, né? Essa velocidade está muito baixa, né? Pô, nós começamos com 20K. Imagina hoje você trafegar a 20K. Mas, se bem que naquela época, né, nós trafegávamos nessa rede dados, praticamente dados, né? Dados textuais, né? Pouca imagem, basicamente texto, tá?
porque 20K, né, de 20, 50K de banda para transmitir, não é nada, né? Então, as redes 2G de segunda geração, elas utilizam frequências de operação de 900, 1800 e 1900 MHz. A mais difundida das tecnologias de 2G foi o GSM, né, que utilizava a tecnologia TDMA e CDMA, que as operadoras aqui no Brasil comercializaram muito, né? A Vivo, a Claro, né? Na época ainda eram outros, ainda nós tínhamos aqui as operadoras antigas, né, que começaram, né, a Telesp, que depois virou, né, evoluiu, a BSP, né, que, se eu não me engano, e isso tudo foi fundindo, né, até criar a Vivo, a Claro, que entraram no Brasil. E essas operadoras, a Oi, né, a TIM, então essas operadoras trabalhavam com TDMA e CDMA como tecnologia. Ambas as duas tecnologias, elas oferecem segurança, boa qualidade de voz, baixo custo e suporte a um grande nível de serviço, né? SMS, MMS, GPRS, né? Então, a gente começou, veja que a gente, na segunda geração, pessoal, a gente começa a incrementar alguns serviços que a tecnologia começou a propor. Então, agora, eu não tenho mais voz, eu tenho dados e alguns serviços que eu já consigo executar, né? Então, a troca de mensagens, um envio de um e-mail, né? Então, coisas básicas que a gente começa a trabalhar já na segunda geração. Bom, tecnologia TDMA, Time Division Multiply Access. É uma tecnologia de celular que divide os canais de frequência em até 100 intervalos de tempo, né? Então, cada usuário usa um espaço específico para impedir problema de interferência quando eu mando sinal. Então, eu pego a banda, divido ela em 6 partes e vou trafegando as informações usando esses intervalos, esses bloquinhos. Ela opera numa faixa de 850 MHz, que era 3 vezes mais rápido que a sua originalmente antecessora, que era a rede analógica. Então, olha que interessante, do TDMA para do AMPS, que era uma comunicação analógica, para o TDMA, que passou a ser a comunicação digital, eu tive um incremento um ganho de 3 vezes na agilidade da resposta, né? E essa tecnologia foi muito utilizada no começo da década de 90. Então, muitos de vocês não eram nascidos ainda, né? Quem está ouvindo esse vídeo agora, essa aula agora, mas lá em 90, 91, 92, 93, 94, nessa época aí, né, o TDMA era uma tecnologia muito utilizada e criou esse marco da segunda geração. Bom, falando um pouco mais, né, agora um pouco do CDMA, do Code Division Multiply Access, a gente vai ver agora uma evolução, porque o que aconteceu aqui é que o sistema digital ele passou a permitir o acesso de muitos usuários simultaneamente em um único canal de estação de rádio. Assim, aumentou a capacidade de transmissão, de comunicação feita a partir de uma torre. Então, veja que eu tinha lá a informação, a estação, depois a estação evoluiu para divisão em 6 canais, onde a gente compartilhava, e agora eu tenho acesso simultâneo de vários usuários a um único canal. Essa foi a grande sacada, né, do CDMA. Essa tecnologia, ela competiu diretamente, né, com a GSM, que a gente vai ver também, né, e a grande desvantagem é que os celulares que operavam em CDMA, eles eram mais suscetíveis à clonagem. Então, eles tinham uma baixa qualidade de segurança, né, nessa tecnologia. Para a gente entender em que frequência que eles trabalham, né, ela é
como é que eu vou falar? Um espectro bem grande, né? Uma amplitude grande, entre 800 e 1900 MHz, tá? Então, aqui a gente tem uma evolução onde agora eu tenho várias pessoas trabalhando, utilizando simultaneamente a mesma torre. Veja que agora eu tinha analógico, depois eu mudei, né, aqui, voltar um pouquinho, né, eu consegui agora dividir em até 6 frequências, em intervalos, para acessar, e agora eu evoluí um pouco mais para acessos simultâneos ao mesmo canal, na mesma estação de transmissão. Veja que eu estou evoluindo o meu processo de comunicação. Aí agora vem, dentro da tecnologia 2G também, né, o GSM, Global System for Mobile. O que é, né? Ela se diferencia das outras tecnologias pelo uso de cartão de memória. Então agora, pessoal, eu começo a introduzir nos meus aparelhos o tal do cartãozinho que a gente compra até hoje, né? E esse cartãozinho, ele propiciava que a gente levasse características do usuário do aparelho de um celular, de um aparelho para outro, né? Então, a gente conseguia agora, com esse cartãozinho de identificação, né, a gente consegue atrelar ao cartão dados da pessoa, do assinante, e esse dado, agora eu começo a criar uma base, tá? Coisa que eu não tinha lá, né? Eu tinha no aparelho, perdeu o aparelho, perdi tudo. Agora não. Agora com o GSM, eu tenho o cartãozinho, e o meu cartãozinho, eu consigo, conforme eu vou mudando o aparelho, eu não perco a informação. Eu tenho tudo no meu cartãozinho, tá bom? Agora, o espectro também aumentou, né? Que ele vai de 400 a 1900. O GSM também diferencia o mundo, né, de muito dos seus antecessores, sendo que o sinal e os canais de voz são todos digitais, o que significa que o GSM, pessoal, ele é visto como um sistema de telefone celular de segunda geração, né, que a gente já está comentando sobre isso. Uma das evoluções do GSM em relação aos seus antecessores, e o marco que é criado nesse momento é a possibilidade de personalização, de criação dos dados dos seus assinantes a partir dos seus cartões, tá bom? Continuando, falando um pouco mais do GSM, que foi a grande tecnologia do 2G, o sistema GSM, né, o 900, ele utiliza 2 conjuntos de frequência de banda de 900 MHz, tá? A primeira, de 890 a 915 MHz, nessa faixa, ela é utilizada para transmissões do terminal, então, do ponto do terminal. E de 935 a 960, para a transmissão da rede. Então, veja aqui, eu tenho uma parte interna, que eu uso, e a outra parte para transmissões da rede. O método utilizado pelo GSM para gerir as frequências é uma combinação de 2 tecnologias. Então, o GSM ele incorporou um pedacinho do TDMA, que era um pedacinho que ele divide o tempo, né, em pacotes, e aí a gente vai ver que aqui já teve uma evolução, que a gente, lá no início do TDMA, a gente dividia os pacotinhos de 6, aqui a gente já começou a dividir as frequências em 16 espaços, né? Isso fez com que a qualidade da transmissão eu tivesse mais capacidade de transmissão, mas eu tivesse um pouco, mas eu conseguisse ter, como é que eu vou explicar para vocês? Eu consegui aqui aumentar a capacidade de transmissão, porém, para isso, eu tive que diminuir um pouco a qualidade dessa transmissão. Bacana? Com o FDMA, o que aconteceu aqui? Eu criei um outro marco, né? Eu consegui agora criar 126 canais numa transmissão.
né? Então, eu consegui disponibilizar 126 canais, cada um com 200 kHz de transmissão. Então, isso foi sensacional, né? Porque eu comecei agora a ter uma capacidade de transmissão de 270 kbytes, pessoal. 1/4 de mega. Olha que legal. Na época, foi uma grande vitória, né? A gente sair do nada para conseguir transmitir 270K, sensacional, né? Então, a voz, ela passou a ser codificada de uma forma mais complexa, então, e com a melhoria dos algoritmos de codificação, né, da voz, a gente conseguiu diminuir bastante erro na transmissão, o que aumentou, né, a velocidade, porque se eu tenho menos erros, eu tenho menos taxa de retrabalho, menos taxa de retrabalho, maior a velocidade da transmissão, né? Cada terminal, né, ele tinha a capacidade de eu criar, deslocar a mensagem de um slot para outro, para envio e recepção. Então, eu criei agora um sistema em que eu não tenho que aguardar um slot, fazer uma operação, para chegar a outra operação naquele slot, para começar uma outra operação. Não. A partir dessa tecnologia, os aparelhos começaram a ter mais slots em que eu consigo fazer operações simultâneas, né? Operações concorrentes, de forma simultânea. Então, agora eu estou enviando, tem um slot que eu estou recebendo, tem outro que eu estou acabando de enviar. Então, olha que interessante, né? A complexidade da comunicação aumentou e também as possibilidades de formas de comunicação, vejam que gradualmente ela vem aumentando. Estão sentindo a evolução, pessoal? Bacana, né? Bom, a gente fazendo aqui, né, a tecnologia 2G e 3G, né, a gente vai ter agora, nessa migração, uma tecnologia que chama GPRS, General Packet Radio Service. Né? O que acontece nessa tecnologia? Que é uma tecnologia de transmissão de rádio. Nós temos isso até hoje, tá? Aqui é um padrão de transmissão de pacotes por rádio. Né? Então, é um padrão de transmissão de rádio por pacote, que é a transmissão, que é a tradução em português. Ela é uma grande evolução da tecnologia GSM, então, agora eu vou evoluir a transmissão. Ela oferece velocidades de até 115 kbytes, né? Então, veja que importante, né? Com picos de até 40 kbytes. Então, agora eu já consegui quebrar outra barreira na capacidade de transmissão. Os dados eles eram divididos em pacote para transmissão, então eu não transferia mais um pacote, tinha recebido, né? Agora não. Agora o pacote meu é todo dividido, e esses pacotinhos pequenininhos eu vou gerenciar o envio e o recebimento deles, tá? A outra vantagem é que os usuários só pagam pelos dados, e não mais pelo tempo de permanência no ar, que fazia toda a diferença lá no começo, né? E nem pelo tempo de carregamento das informações. Então, só para vocês entenderem por que eu estou falando isso. Porque no começo da telefonia móvel, os nossos planos não eram como hoje, né, por consumo de dados, não tinha nada disso. Uma variável, como era muito escasso a tecnologia, era muito escasso ainda, né, era muito limitada, a gente era penalizado, os usuários eram penalizados, os assinantes, os usuários, pelo tempo de permanência na rede. Então, além de pagar por dado transmitido, a gente também tinha uma combinação de tempo. Então, a gente era tarifado pelo tempo de permanência que a gente ficava na rede, e era tarifado também pela quantidade de dados que a gente trafegava. Entenderam? Olha como muda, né? Como a tecnologia vai incorporando mudanças na sociedade, e coisas que certamente vocês não sabiam, né, agora,
e talvez os pais de vocês não se lembrassem disso, mas faz uma pergunta para o seu pai e ele vai lembrar disso. Ele vai falar, puxa vida, é verdade, lá no começo a gente pagava por dado e pagava também por tempo de permanência na rede, né? É um histórico importante, né? A tecnologia Edge essa tecnologia já está na migração, né, do 3G. É uma tecnologia que ela evolui, ela propicia o acesso à internet de alta velocidade, né? Olha só, a velocidade de até 384 KB. Sensacional para a época. Então, veja que nós começamos lá atrás, falando de 30, 20K, 30K, aí a gente evoluiu para 56K, aí a gente deu um salto enorme para 114K, e agora essa tecnologia trouxe a possibilidade de transmissão utilizando uma velocidade de 380K. Que isso, na época, coisa fantástica, né? E com uma taxa média aí entre 110 e 120K bytes, ok? Então, vejam outro marco, né, estabelecido pela tecnologia, né? Subir mais um degrauzinho para chegar onde nós estamos hoje. Bacana? As taxas, nessa tecnologia, as taxas médias são rápidas o suficiente para permitir serviços avançados de dados. Olha que legal, é nessa época que começam a surgir as transmissões de streaming de áudio e vídeo, né? O acesso rápido à internet e download de arquivos. Então, agora, usando o Edge, eu começo a acessar, eu começo a ter a possibilidade de ouvir música, de começar a ver vídeos. Olha que bacana, né? Vídeos de baixa qualidade, vídeos pequenos, mas, porra, desculpa, pessoal. Mas eu já começo a ter agora a possibilidade de começar a assistir vídeo, a ouvir música, a acessar sites da internet de maneira mais rápida. Isso vai dar um outro impacto, que eu começo também aqui agora a fazer negócio na internet. Então, aqui já começa a baixar arquivo, né? Aqui já começa agora a dar uma carinha de modernidade e um salto importante para onde a gente está hoje. Bacana, que é um marco importante, tá? Aqui a gente tem uma capacidade, pessoal, aumentada em relação ao GPRS de até 3 ou 4 vezes, né? Então, veja que importante como em relação à tecnologia anterior, a gente deu um salto. Então, agora a gente deu mais um salto de 3, 4 vezes em relação ao anterior. Então, eu estava aqui, pulei para cá, e agora dei outro salto. Então, veja que eu estou formando uma curva assim, ó, quase que exponencial, né? Uma curva que sobe muito em relação à anterior. Bacana? Uma outra coisa legal é que essa tecnologia Edge, ela propiciou, pessoal, que os nossos assinantes eles pudessem ter uma comunicação permanente para a transmissão de dados. Então, agora, eu consigo ter serviço de transmissão de pacote, né, ininterruptos usando essa tecnologia Edge. Bacana? Bom, uma outra evolução agora, também, é a CDMA 2000, né? Que agora a gente vai, ou também, né, RTT, né, Radio Transmission Technology, que é uma evolução do CDMA que a gente viu lá anteriormente, né? É uma evolução daquela tecnologia que foi um marco ali, que marcou a transição entre o 2G e o 3G. Ela não era totalmente 2G, porque já tinha muita tecnologia agregada, né? Mas também não era ainda o que a gente viu de padrão 3G, né? Então, de qualquer forma, né, ela preparou todo o terreno, né, das próximas gerações. Ela serviu como base, uma ponte, né? Essa tecnologia serviu como uma ponte para estabelecimento, né, para o estabelecimento de comunicações de alta velocidade, que estão disponíveis hoje no mundo todo.
né? Então, a velocidade dessa tecnologia, à época, teoricamente, ela estava em torno de 153 kbytes, né? Essa nomenclatura CDMA, ela diz respeito apenas à maneira como a técnica, a modulação da interface, né? Isso não quer dizer que essa tecnologia, que essas interfaces, os celulares, eles fossem totalmente compatíveis entre si. Não. Existiam ainda aquelas questões de tecnologias proprietárias. Então, mesmo usando o CDMA não garantia que todos os aparelhos fossem totalmente compatíveis entre si. Não, isso não existia. Então, eu poderia ter uma tecnologia, um aparelho da Nokia, à época, usando CDMA, que não era compatível com um aparelho Motorola que usava a mesma tecnologia. Tá bom? Não existia isso ainda. A gente entrando aqui, ó, no comecinho dos anos 90, década de 90, a gente começa a entrar em operação em alguns países do mundo, né, Japão, na Europa, nos Estados Unidos, né, a gente está para trás aqui, né, a gente começa a operação da terceira geração, né, e ela basicamente é implementada a partir de uma tecnologia chamada MTS, tá? Então, agora, a gente pula de faixa. E aonde a gente trabalhava em megahertz, a gente começa a trabalhar em gigahertz. Então, veja que eu trabalhava lá atrás entre 800 e 1.900 megahertz. Agora, a minha frequência de operação está na faixa de 2,1 gigahertz. Então, veja que a velocidade aqui, ela explodiu, né? Então, a gente passa a ter velocidades de 380K, lembra que a gente falou na transição do 2G para o 3G, né? Que já era muito, para transmissões de 2 megabits. Olha o salto de velocidade que eu tenho na implantação do 3G. Entenderam, pessoal? Então, aqui, a gente começa agora realmente a colocar o mundo trabalhando e se interconectando pela telefonia móvel. Algumas atividades que antes pareciam ser difíceis de se fazer pelo mobile, pela dificuldade, pelo tempo de transmissão, pela dificuldade, pela limitação da banda, agora elas começam agora a ser quebradas, essas barreiras, né? Então, a gente também aqui foi uma grande sacada, né? O que aconteceu aqui foi que as tecnologias elas entraram em paralelo. Então, eu comecei a usar 3G, mas eu não desabilitei a 2G. Então, durante muito tempo, eu tive essa transição de 2G e 3G ocorrendo, tá bom? E aparelhos que eram compatíveis com 2G e 3G compartilhando no mesmo aparelho as duas tecnologias. Bacana? Universal Mobile Telecommunication Service, UMTS. O que é essa tecnologia YMTS, o MTS? É uma evolução do GSM, né? Um pouquinho diferente, é uma evolução. Ela usa uma técnica CDMA, né, chamada de Direct Sequence Wideband, né, em que ela consegue dividir esses pacotes, né, e criar pacotes de maneira e transmissões de pacotes simultâneos. E aí o que acontece? Ela começa a operar em 2,1 GHz. Então, agora eu estou começando a trabalhar em 2,1 GHz. Em algumas regiões ainda, né, a gente tinha uma transmissão que trabalhava nas escalas de 850 a 2,1, né? Isso fez com que eu tivesse um espectro, né? Em algumas regiões
a comunicação ainda era mais lenta, em outras regiões eu tinha possibilidade de trafegar dados em velocidades maiores. É isso que define essa banda de transmissão, né? Aqui, o MTS é uma tecnologia baseada no protocolo IP, que esse protocolo ele suporta voz e pacote de dados, né? Oferecendo uma taxa de transmissão, pessoal, de até 2 megabits, né? E velocidade entre 220 e 320 perdão, pessoal, deu uma engasgada aqui. 230 e 320 era a velocidade que os usuários conseguiam transmitir. Então, veja que agora, eu trabalhando com velocidade de 320K, né, eu tenho agora um ganho enorme em relação àquilo que vinha acontecendo. De novo, a tecnologia evoluindo. Tá? O MTS ela era totalmente compatível com o Edge GPRS, então a gente permitia que o usuário, ao sair de uma área de cobertura, o MTS, e entrasse numa área de cobertura Edge ou GPRS, a gente conseguisse automaticamente ser transferido para essas tecnologias sem impacto de perda do sinal, da comunicação. Bacana? De novo aqui, ó, uma nova tecnologia 3G, né, a CDMA, uma vezes EVO, né, Evolution Data Optimized. O que fala aqui? O CDMA é uma tecnologia 3G que possui alta performance de transmissão e agora, pessoal, picos de até 2,4 megabits. Então, de novo, pessoal, eu quebrei uma nova fronteira, né? Agora, eu tenho agora transmissões de voz e dados nesse sistema feita por portadoras distintas. Então, agora eu tenho canais que vão mandar dado e voz de maneira separada, né? Eu tenho agora um enlace de usuários multiplexados pelo tempo, isso quer dizer, eu tenho vários usuários compartilhando os canais de comunicação, os canais de tráfego, e isso é muito legal, porque agora imagina que eu tenho um tubo, que eu tenho um monte de coisas diferentes trafegando nesse tubo, e que eu consigo, o meu protocolo, a minha tecnologia consegue ir separando isso na hora de fazer, de encontrar os seus destinos, tá bom? Aqui, eu também tenho agora a grande vantagem, esse aumento na transmissão média, né? Agora eu vou para 500 kbits, né? Então, agora, veja que subi de novo o patamar, né? Estou trafegando entre 800 e 1.9, tá? Na média, e, teoricamente, poderia chegar os 2,4 GHz os 2,4 MHz de taxa de transmissão, tá bom? Outra transmissão agora, outra evolução, HSPDA, tive até nos celulares 2, 3 anos atrás, até hoje, né, ainda tem isso, alguns celulares, algumas regiões do Brasil que ainda trabalham com 3G, a gente tem esses dois protocolos, essas duas tecnologias instaladas, né, que permitem, de novo, né, uma evolução, essas duas tecnologias, na verdade, em resumo, elas são uma evolução do Edge, né, e começa a trabalhar aqui com velocidades de até 250 megabits. Então, agora, eu estou trabalhando com tecnologia que me permite altas velocidades, né? E ela é tida, né, como uma tecnologia que está entre o 3G e o 4G, tá? Ali no meio, né? Não tem ainda tudo que o 4G pode disponibilizar, mas já é uma grande evolução em relação aos protocolos iniciais que criaram a tecnologia 3G. A tecnologia 4G, que é uma tecnologia que a gente usa hoje, né, já consolidada, e já estamos no fim dela, começando a migração para 5G, ainda durante esse ano e o ano que vem, a gente acha que nos próximos 2 anos a gente vai ter a plena transição do 4G para o 5G.
O 4G já é uma tecnologia de alta velocidade nos nossos padrões atuais, isso é, já é aquilo que nós trabalhamos hoje, né? A gente usa uma tecnologia que se chama LTE, Long Term Evolution, né? E o IMAX. São as duas tecnologias que a gente usa. Ou os telefones usam, ou a gente usa o IMAX, ou a gente usa o LTE. A gente começou aqui no Brasil a iniciar a operação comercial dessas redes 4G LTE em 2012, né? Aí, já se preparando para a Copa do Mundo de 2014, que era uma ideia que que a tecnologia 4G ela fosse amplamente divulgada e implantada no Brasil com o evento da Copa do Mundo, o que não aconteceu. Isso foi outra daquelas promessas da Copa do Mundo, né? Vamos investir 1 trilhão na Copa do Mundo, porque a sociedade vai mudar pós-Copa. Mentira. Dinheiro jogado no lixo. Ferrovias que não fizemos, transporte público que não melhorou, né? E comunicação, infraestrutura básica de estradas que não mudou, mobilidade que não mudou e comunicação também não mudou. Então, a gente tinha uma expectativa que na Copa do Mundo e pós-Copa do Mundo, o 4G fosse o padrão, o único padrão no Brasil, né? E isso não, de verdade não se estabeleceu, pessoal, tá? Falando um pouco mais dele, né? O 4G integralmente, né? O foco das redes 4G integralmente é para tráfego de dados, pacote de dados. Então tudo agora é dados, tudo bem? Ao contrário dos sistemas anteriores que eram híbridos, né? Que alternavam entre rede de pacote e voz, né? Ou circuito. A gente, dependendo de como a demanda é originada, dado ou voz, agora não. Agora eu tenho uma única forma de transmissão, que é a transmissão por dado, por pacote. A voz é vista dentro da tecnologia 4G como um dado, porque a voz agora é digital. Então, nesse momento, você está recebendo, aqui quem está comigo no 4G, está recebendo não um sinal de voz, mas um sinal de dados, onde a voz passou a ser um atributo digitalizado, né, de dados. Bacana? Qual é o propósito disso? Qual foi o propósito? Era reduzir a infraestrutura de tecnologia existente na rede, né, em comparação às tecnologias que eram utilizadas anteriormente. Especificamente o LTE, ele mantém uma compatibilidade com todos os outros sistemas legados, tá? Então, no entanto, em relação às redes 3.5 e 3G, né, que estão em uso, eles atingem tipicamente velocidades máximas de até 14 megabits. 14 megabits, pessoal. Veja que agora a gente evoluiu bastante. Em situações, em condições ideais, a gente consegue chegar em até 120 megabits nas redes LTE, tá? Então, veja que eu saí de kbytes, né, que eu transmitia lá, pacotinhos de kbytes, para até 120 megabits, né, na velocidade, na transmissão, usando os pacotes LTE. É importante a gente ressaltar, pessoal, que a rede só pode ser caracterizada como 4G se ela fosse capaz de prover uma velocidade maior que 120 megabits, tá? E 1 gigabyte para usuários que estão parados. Então, para usuários que estão em movimento, aí dentro do carro, né, se movendo, uma velocidade maior que 100 megabits, e para usuários que estão num ponto fechado, agora sentado nessa cadeira aqui, né, me possibilitasse, em pico, velocidades maiores que 1 gigabits. Bacana? Então, como é que a gente caracteriza? Por essas duas itens. Velocidade em movimento maior que 100 megabits, transmissões de até maiores que 100 megabits, e em parado, 1 gigabits. Bacana?
Então, com relação também, continuando o nosso bate-papo em relação à tecnologia 4G, a gente vai falar que o LTE, se a gente fosse falar, né, comparar os dados, ele não seria qualificado como estritamente 4G. Mas esse instituto, que é o ITU, né, ele posteriormente ele flexibilizou algumas daquelas, aumentou lá, né, o range, né, e isso propiciou que as tecnologias LTE e também o IMAX, né, até porque a gente precisava começar a vender isso, né, comercialmente, né, e uma grande pressão da indústria da comunicação, eles flexibilizaram e aí as operadoras começaram a vender a tecnologia LTE e o IMAX, mesmo não conseguindo chegar nos patamares iniciais, como tecnologias 4G. Bacana? Em seguida, a gente criou, né, o mercado criou a expressão True 4G. O que é isso? Agora é 4G, em outras palavras, né? Agora vai, né? Agora é 4G. É como essa transição que está acontecendo agora, né? De 4G para 5G, apareceu 4,5, né? 4,5, né? As operadoras precisam fazer negócio e, para isso, elas precisam criar os rótulos, né? Então, ela criou esse rótulo de True 4G, né? Que era um avanço, né? Que agora era protocolos, que eram tecnologias que realmente implantavam aquilo que inicialmente foi proposto, né? Então, a LTE, as redes LTE Advanced e o IMAX Advanced foram tecnologias sucessoras que agora são enquadradas como 4G reais. Bacana? Decorrência disso, né, a gente tornou usual as operadoras empregar comercialmente, né, siga a tecnologia empregada no marketing, na publicidade dos seus produtos, acrescentando, por exemplo, LTE, GG, né, que eram expressões que falavam, né, que aquela operadora usa uma tecnologia melhor que a do seu concorrente, porque ela já é True 4G, ela já não ela é aquela 4G, mas ela é aquela 4G mais. Percebe? Então, muito comercial aqui já, né? Bom, falando de LTE, né, um pouquinho de LTE, não vamos entrar tão profundo, que cada vez que a gente tenta entrar com profundidade aqui, a gente precisa de cada vez mais de aspectos técnicos, né, que fogem do motivo, né, do objetivo da aula de hoje, né. Então, só para vocês entenderem, né, a tecnologia LTE, ela propiciou um salto exponencial em relação às outras tecnologias. Se a gente olhar no gráfico aqui à direita, a gente vai ver, em relação ao 2G, qual foi o salto da 2G, tá? O importante é a gente ressaltar também que essa tecnologia, ela permite velocidade de 150 megabits, né, que é importante isso, né, e que, em teoria, em um ambiente bem propício, tudo certinho, a gente poderia chegar em até 300 megabytes de velocidade, né? O LTE foi concebido para manter a total compatibilidade com os aparelhos que usavam GSM e HSPA, tá? Outra coisa importante é que, apesar de tanto o LTE quanto o IMAX utilizarem uma ligação sem fio, né, o primeiro, o LTE, ele possui uma vantagem de ser compatível com recursos existentes em redes HSPA e GSM, né, permitindo que as operadoras móveis pudessem realizar a transição de uma tecnologia para outra sem ter que descontinuar os serviços que as redes já prestavam com as tecnologias anteriores, GSM e HSPA. Tudo bem, isso é importante, e isso fez com que as tecnologias que usavam LTE pudessem dar continuidade, né, aos serviços que eram prestados anteriormente. Não teve descontinuidade de serviço. Isso foi uma grande sacada também. O ponto importante aqui é a gente mostrar essa evolução. Por que isso é importante?
Porque, pessoal, a evolução do 5G em relação ao 4G vai ser idêntica ou superior à da 4G em comparação à 2G. Então, esse salto que vai vir da 4G, que é o momento que a gente vive hoje, para 5G, vai ser essa curva entre 2G e 4G. Olha o que nos espera com a tecnologia 5G. Criem suas expectativas, porque o que a tecnologia está preparando para a gente, o salto de possibilidades que a tecnologia vai propiciar para a gente, é o mesmo da relação 4G para 2G. Bacana? Então, a gente viu falar em 5G, 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 mas o que é? Né? Basicamente, 5G ela vai oferecer velocidades de conexão 100 vezes maiores que as atuais de 4G. 100 vezes maiores, pessoal. A expectativa é que o 5G chegue a ter 20 gigabits, né? O que seria comparável hoje, aos serviços de banda larga que a gente já tem na nossa internet aqui em casa. Entendeu? Então, olha que ganho, pessoal. Como as coisas vão mudar, tá? Será que um usuário hoje, ele precisa de tanta velocidade, uma velocidade tão grande assim no celular? O que vocês imaginam, né? É lógico que a resposta atualmente é não. Porque todos os serviços que estão desenvolvidos hoje, eles estão adequados à tecnologia atual, que é a tecnologia 4G. Então, eu não precisaria de ter toda essa tecnologia 5G para consumir os serviços que estão disponíveis hoje no mercado. Bacana? Porém, olha as possibilidades, inclusive para vocês, né? Olha as possibilidades que a gente, olhando para aquele copo, onde tem água no meio, olha a possibilidade de encher o copo. Né? Ainda não é necessário, mas com todas as possibilidades que eu começo a ter agora, muito brevemente, nós vamos começar a pensar em soluções que a gente não tem hoje. Não tem hoje porque não tem tecnologia. Tá? Então, manequins virtuais, né? Monitoramento de ônibus, que a gente já tem hoje, vai ter deficitário, que vai ficar muito melhor com 4G, com 5G. Tá? Então, o objetivo agora, com a implantação do 5G, é eu disponibilizar tecnologicamente condições e infraestrutura para transmissão de dados que 100 vezes maior do que o que eu tenho hoje, que me possibilita fazer, por exemplo, transmissão de filmes, com alta qualidade, né, 4K, 8K, no meu celular. Né? Isso hoje é impensado ainda, né? Mas com essa tecnologia vai ficar super. Então, essa é uma grande. Então, imagine que agora eu consigo criar publicidade diferenciada. Imagine que agora, na área médica, exames, né? Exames de radiologia, ósseo, ultrassonografia, tomografias, que podem ser a ser transmitidas e analisadas por essa tecnologia, né? Porque agora eu não conseguia mandar uma imagem 4K, né, 8K para ser analisada, porque era um conjunto de imagens muito grandes, era um conjunto que formava um tamanho enorme para transmissão, que como a transmissão era limitada, agora imagine que eu tenho 100 vezes a capacidade disso. Então, a medicina vai sofrer impacto com isso, tudo vai sofrer impacto com isso, né? Fazendo um resumo aqui, enquanto o 2G, né, ele foi pensado para suportar chamada de voz com qualidade, o 3G chegou para oferecer transferência de dados com alta velocidade, e o 4G foi além, né, do que era o 3G oferecia, ampliando, né, o suporte do fluxo de dados e aumentando, né, a cada dia
a reprodução de streamings, né, de música, de vídeo, por exemplo, a tecnologia 5G, além de precisar expandir ainda mais o suporte à quantidade de dados, ela também vai garantir que muitos dispositivos consigam se manter conectados ao mesmo tempo com alta velocidade. Então, agora, eu vou conseguir ter muita gente conectada simultaneamente, sem perder a qualidade, sem perder a velocidade de transmissão. Esse é o milagre do 5G. Então, eu tinha lá, vamos imaginar um tubinho? Eu tinha um tubinho estreito, depois eu tenho um tubinho assim, onde passa um pouquinho d'água, depois agora eu tenho um tubo de esgoto, assim, maior, largo, e agora eu tenho uma tubulação que passa no rio ali, aquelas tubulações enormes, né? É isso que eu tenho em relação aos 2G que eu tinha lá dentro. Então, eu tinha imagine que eu tinha lá um tubinho assim, né, estreitinho, e agora eu tenho um baita de um tubo largo lá, que passa um monte de informação e que muita gente consegue, e por isso muita gente consegue simultaneamente trabalhar. A ultravelocidade, né, ela pode mudar em quê? O que usamos na internet hoje, né, pessoal? Então, a gente vai ter um baixo, com a alta velocidade, com a ultra velocidade, a gente vai ter tempo baixo de resposta. Então, o tempo de resposta vai aumentar. Então, a indústria ela espera revolucionar a internet do mundo todo a partir de então. Isso a gente já está sofrendo isso, né? Hoje, os negócios feitos hoje na internet, e-commerce, por exemplo, os negócios feitos pelo mobile já são maiores que os negócios feitos pela rede aqui do notebook. Tá? Então, o que a gente faz hoje pelo mobile, em algumas áreas, já está ultrapassando. Vai ter muita gente que vai ver esse vídeo hoje, não na casa dele, no mobile. Né? Então, veja que o mobile, cada vez mais, vem ganhando um espaço e colocando de lado o tradicional rede de casa. O notebook dele, o PC dele, né? O PC já morreu, o notebook, muito pouca gente tem máquina desktop, né? O desktop está sendo aposentado, o notebook está com seus dias contados, e o mobile está vindo como uma força, como uma ferramenta, um produto, né, forte para ser o cara do 5G, né? Tanto que a gente fala, você vai criar um negócio? Vou. Esse negócio é digital? Então ele tem que caber na palma da mão, porque é por meio do mobile que os negócios vão acontecer, já estão acontecendo, e é por ele que o seu negócio vai se consolidar, tá? Tem outras coisas que estão vindo aí que não só, pessoal, o celular, o aparelho celular, mas tecnologias que vão usar o 5G e que vão transformar o mundo, né? Realidade virtual, né? Porque realidade virtual, imagina que eu consigo criar agora, em vez de maquete na indústria, imagina a indústria imobiliária. Ao invés de eu ter que construir o decorado, né? Ir lá, colocar móveis lá dentro, construir um decorado, eu posso criar um decorado agora virtual, que já tem alguns casos agora, mas com o 5G isso vai ser comum. Não vai se existir mais o apartamento decorado. O que vai ter agora é um decorado que usa a tecnologia, a realidade virtual, atrelada à transmissão, à tecnologia 5G, e eu vou conseguir andar lá e ver com uma taxa de qualidade tão grande que vai me dar um realismo muito próximo da sensação de estar lá de verdade, tá? Então, isso para jogos, imagina que eu vou conseguir agora criar, utilizando realidade virtual, cirurgias, propor, né, cirurgias, isso nas aulas pode ser muito utilizado. Os carros autônomos, ônibus, caminhões e veículos autônomos, né, sem a gente ter receio do tempo de resposta, porque agora o tempo de resposta vai ser 100 vezes maior do que o atual. Então, isso vai garantir que eu consiga ter os meus veículos autônomos
totalmente integrados entre si, conversando entre eles, coisa que a tecnologia atual não propicia. Eu vou conseguir fazer com transporte público, né, mobilidade dentro da cidade, um carro conversando com a rede, um ônibus conversando com o outro, dizendo se tem impacto, se não tem, se ele tem que acelerar, se não tem, né, em função da lotação que ele tem, por exemplo, né, um caminhão, né, um veículo que você está, né, usando uma tecnologia dentro do seu automóvel, e ele inteligente, conversar com a rede e tentar propor caminhos diferentes para que você não seja mais um a somar no trânsito da cidade. Percebe? Então, procurar distribuir melhor as rotas para que eu ganhe tempo em relação aos congestionamentos. Então, olha as possibilidades que a tecnologia 5G está trazendo para o mercado que a gente não tem hoje. Tá? A internet das coisas é outra realidade que vai, sim, né? Por exemplo, um acidente. Aconteceu um acidente, o sujeito consegue, pelo 5G, conversar com uma torre do hospital, da operadora, a operadora para um hospital, o hospital com a ambulância mais próxima, um algoritmo de inteligência artificial consegue designar qual é a ambulância mais próxima para pegar, atender aquela ocorrência sendo atendida, o paciente dentro da ambulância, a ambulância já consegue transmitir um sinal de alta velocidade para o hospital e consegue descobrir qual é o hospital mais próximo e estabelecer a comunicação, os dados vitais do paciente já começam a ser transmitidos para aquele hospital e, dessa forma, quando o paciente chegar lá, ele já está sendo tratado, entre aspas, pelo hospital, desde o momento que ele entrou na ambulância. Olha que coisa bacana que tem, né, um exemplo que não tem hoje. Outras coisas, eletrodomésticos, eu vou poder... geladeira que faz compra automática, né? Eu tirei o ovo da geladeira, isso já tem hoje, mas com 5G eu vou conseguir fazer muitas outras coisas lá, né? Eu vou conseguir deixar algoritmos mais pesados, e algoritmos mais pesados rodando numa rede também maior, para me propiciar que eu consiga ter serviços diferenciados, né? Então, eletrodomésticos que limpam a casa, que ligam, você pode deixar aqui vários no seu chão aqui, vários robozinhos para limpar a sua casa e comandá-los à distância, né? Vigias virtuais. Então, imagina que eu consigo agora, já tem isso, pessoal, não é futurismo, não. Já existe hoje robôs que são que são cães, né? Cães robôs. Esses cães robôs, eles conseguem farejar, desarmar bomba, entrar em incêndio. Ele consegue fazer um monte de serviço hoje já usando a tecnologia atual. Agora imagina esses carinhas usando o 5G. As possibilidades que eles podem propiciar de valor agregado para o serviço que eles prestam são muito maiores, tá? Então, aqui, pessoal, eu tentei passar para vocês uma visão geral, né, de tudo que o 5G pode mudar na nossa vida, tá bom? A gente já falou, né, do quanto da importância da boa conexão entre esses elementos que fazem parte da solução. A gente deu o exemplo dos carros, da mobilidade, né, das entregas, né, bacana. A segurança é outro ponto fundamental, né, porque para que a segurança ela esteja implementada de maneira boa no serviço, né, a gente pode, por exemplo, entender que com o uso da 5G, eu posso até diminuir a taxa de mortalidade no trânsito, por exemplo. Já pensaram nisso? Né? Eu vou ter lá carros autônomos que já sabem, que conhecem, que conseguem respeitar radares, que conseguem respeitar sinais de parada, de trânsito, faixa de segurança, né? Então, isso eu consigo processar de maneira muito rápida, com resposta muito rápida. Então,
é por isso que essa baixa latência do 5G é tão importante. Porque se eu tenho essa resposta rápida, serviços como esse, né, que eu não consigo implementar hoje, com a 5G eu vou conseguir. E usando essa tecnologia, um aspecto dessa segurança, né, da sociedade vai impactar diretamente, né? Bacana? Agora, olha que legal com relação à velocidade. Olha que importante que nós estamos falando, pessoal. Olhando aqui do lado, né, a gente vai ver um comparativo dos serviços que hoje são prestados na tecnologia 4G, que já é sensacional, para a tecnologia 5G, que vão vir aqui para frente. Então, olha que interessante, um filme comum, que eu demoro lá 2 minutos para baixar usando 4G, eu vou demorar 3 segundos, menos de 4 segundos, para baixar o mesmo filme para baixar usando 5G. Bacana? Então, hoje, aquilo que você acha sensacional, que é baixar um filme enorme de 1 giga em 2 minutos, você vai baixar o mesmo filme de 1 giga em 3, 4 segundos. Bacana? Uma música, né? 1 hora de música, vamos baixar uma playlist de 1 hora de música. Hoje, a gente demoraria 20 segundos. Com a tecnologia 5G, a gente vai passar a demorar 0,5 segundo. Tá? Carregar uma página na web hoje é quase 1 segundo. É um tempo bom. Clicou, em 1 segundo eu carrego a página. Tem gente que sabe que não, né? Que às vezes o site... Mas, em média, né, uma boa comunicação, eu carrego uma página web em 1 segundo. Agora, pessoal, eu vou passar a carregar essa mesma página em 25 milissegundos. Cara, olha o ganho que eu vou ter. Tá? Então, é quase que real time. As minhas comunicações agora vão ser quase cabo, né? Quase a mesma comunicação que eu tenho quando eu plugo um cabo numa rede física minha aqui. Bacana, pessoal? Muito legal, né? Em resumo, a gente pode falar que enviar e receber dados vai ser feita quase que de forma instantânea, né? Pluguei, pedi, recebi, tá? Tem algumas coisas importantes que vão acontecer. Estava prevista, né, para esse ano aqui, não teve em função da pandemia, a cobertura dos Jogos Olímpicos, né, de Tóquio, né? Tudo debaixo de 5G. Toda a transmissão, toda a comunicação seria dada nas Olimpíadas de Tóquio, agora debaixo de 5G, tá? Tá tudo diferente do Brasil, né, lá no 4G, não aconteceu pandemia, não aconteceu nada, a gente não conseguiu fazer isso acontecer, né? No Japão, já está tudo pronto, já está tudo debaixo de 5G, né? E, infelizmente, nós estamos vivendo essa realidade da pandemia, a gente não teve os Jogos Olímpicos esse ano, mas em 21, com a vacina e com o mundo voltando à normalidade, toda a Olimpíada de Tóquio vai estar debaixo do 5G. Bacana? Então, a infraestrutura 5G, ela permite que mais aparelhos sejam conectados ao mesmo tempo, né? Resumindo o que nós estamos falando em relação à cobertura, né? Ela tem maior potência, isso vai ajudar a eliminar completamente ou reduzir de maneira enorme o gargalo, né, tão comum quando a gente fala de uso urbano, né, da rede, né, em grandes cidades, né, aquele monte de gente, por que a rede está lenta, né, tem um monte de gente, né, respondendo nesse momento, né, então isso influencia até no negócio mesmo, né, imagina que você faz hoje uma grande liquidação no site, você não consegue entrar, né, muita gente acessando simultaneamente, a rede cai, isso vai acabar, tá? Em teoria, né, o 5G poderia suportar simultaneamente mais de 1 milhão
1 milhão de aparelhos por quilômetro quadrado. Cara, para que isso seja possível, né, seria necessário colocar pequenas antenas em muitos lugares diferentes. Então, essas RBs, essas herbes, elas teriam que estar sendo colocadas em mais lugares. Mas, cara, veja que interessante, né? 1 milhão de usuários por quilômetro quadrado é gente pra caramba. De acordo com a União Internacional de Telecomunicações, aquele ITU que a gente falou ali atrás, né? Que é uma agência das Nações Unidas que é focado, né, para desenvolvimento das telecomunicações no âmbito mundial, né? A gente espera que essa nova tecnologia ela ofereça, né, suporte para os edifícios, para as casas, a gente conseguir ter casa inteligente, edifício inteligente, cidades inteligentes, né? Além de ampliar o uso para a realidade virtual, vídeos em 3D. Então, o que a gente via no cinema, agora a tecnologia 3D só para o cinema, a gente vai começar a ter isso no nosso celular, tá? Holograma é a nova coqueluche, né? Que não é agora, mas que já está desenvolvido. A Microsoft fez até uma conferência com holograma, usando, né, a tecnologia de holograma, numa conferência, acho que o ano passado, né? Ou retrasado, passado ou retrasado, ela já fez uma conferência usando holograma e usando, pessoal, um algoritmo de inteligência artificial em que a pessoa fala de um local aqui e numa transmissão, em diversas plateias de lugares diferentes, em diversos palcos de cidades diferentes, Tóquio, Nova York, né? Paris, né? Em diversas capitais diferentes, em palcos diferentes, aquele holograma sendo transmitido na língua nativa em tempo real. Então, aquela pessoa está falando em francês lá em Paris, está falando em alemão em Berlim, está falando em japonês em Tóquio, em Pequim, em mandarim, e originalmente ela está falando aqui em Nova York em inglês. Então, veja que interessante, né? As novas possibilidades, né? A gente tem um congresso mundial virtual baseado em holograma. Então, a pessoa está num lugar lá, a Microsoft fez o evento dela lá nos Estados Unidos, eu estou aqui no Brasil, a pessoa que está lá também está aqui em forma de holograma, ela falando em inglês lá e ela falando aqui em português em tempo real. O que ela fala lá, a gente ouve aqui em tempo real. Olha para onde pode migrar, e aí você começa a expandir isso para outras coisas, né? Muito legal, né? Jogos na nuvem, cirurgia remota, melhorar a qualidade das cirurgias remotas, né? Isso passar a ser um padrão, né? Veículos autônomos, né? Veículos de carga, nós aqui passamos a ter veículos autônomos. Até agora, por exemplo, já tem no Japão uma empresa privada que está dizendo que em 2022 ou 2023, se eu não me engano, vai começar a operar com veículos voadores. Então, aquilo que a gente viu nos desenhos animados dos Jetsons, né, já não está tão longe de virar realidade. A gente já tem entrega por drone, né, isso já, e com 5G isso vai ser mais ainda. A gente vai passar a ter agora em 23 no Japão os veículos voadores. Isso propiciado, não serão tipos drones, né, a mesma tecnologia de drones, e a grande sacada disso, o que vai possibilitar que eles consigam de verdade implementar essa tecnologia é o 5G. Né? A comunicação com o satélite, a comunicação sem fio, né? Essa cobertura toda, então vai ter uma grande guinada, uma outra grande guinada na sociedade e na forma de viver o dia a dia. Bacana? Bom, aqui eu deixei para vocês, para acabar aqui a aula de hoje, alguns vídeos importantes que eu achei legal vocês entrarem,
São vídeos muito gostosos de se assistirem, né? A história da telefonia celular, muito legal, lá do Discovery Science, né? Tá no YouTube, aqui clicou, você chega lá, tá? Aqui no Olhar Digital, essa evolução, né? Toda a história que eu tentei passar para vocês aqui, né? Toda a história da evolução da mobilidade contada nesse vídeo. O vídeo não é longo, não, mas é muito gostoso de ver. Sabe aquele vídeo que relaxa, que não academicamente é legal, porque tem um monte de conceito bacana sendo passado, mas é um filme, é uma história para você ver, muito bacana, pessoal. Também, tudo que a gente quer saber de 5G, o que ela vai poder gerar, desde 2015, estamos falando disso já, né, pessoal? Mas é bem legal, ele passa... esse vídeo é legal porque ele passa uma previsão, né, de como seria os próximos 5 anos até chegar em 2020. Então, assistindo esse vídeo, a gente pode ver coisas que se concretizaram, coisas que não se concretizaram. É bem bacana, né? Promessas, expectativas, sabe? O que está por vir ainda. É um vídeo bem interessante mesmo, pessoal, né? Agora, espero que, antes de falar da atividade aqui, espero que vocês tenham gostado, né, de toda essa apresentação da tecnologia mobile, da evolução dela, do 5G. E agora eu vou pedir na atividade. A atividade, pessoal, como eu falei para vocês, a gente vai sempre procurar fazer atividades de maneira reflexiva, que vocês ponham em prática os conhecimentos daquilo que vocês acabaram de ver comigo aqui, tá? O tema da atividade é o 5G. Então, a gente vai falar qual a sua expectativa do uso da tecnologia 5G, né, e seu impacto na sociedade, nos segmentos de negócio que a gente vai mostrar aqui abaixo, considerando a inovação, a mudança de comportamento e o impacto na economia. Quais são os segmentos de negócio? Mobilidade das cidades, educação é outro tema, saúde, a indústria, o varejo, o marketing e publicidade e o entretenimento. Tá? Vocês vão postar no Moodle um documento, um template Word que eu vou mostrar para vocês agora, né, no qual a gente vai ter lá o nome do documento, Tech Web Mobile Atividade 01, tá? A matrícula do aluno que mandou, que postou, só um aluno vai postar, a atividade é em grupo, e só um aluno vai postar, tá? E o nome do aluno que postou. Bacana? Vocês vão colocar isso lá no Moodle, eu vou abrir a atividade, lá vocês vão ter até o dia 19 de setembro para postar essa atividade lá, tá? Em todas as aulas, eu vou ficar alertando vocês nas próximas aulas da necessidade de fazer. Vou abrir um fórum de dúvidas atividade lá no Moodle, para vocês colocarem suas dúvidas lá, tá? Para que vocês possam colocar suas dúvidas para a gente acompanhar por lá, tá bom? Então, canais de comunicação, lá via Moodle. A atividade vai ser postada numa atividade que eu vou abrir, e vou abrir um fórum sobre a atividade, para que vocês postem lá dúvidas, que eu responda a dúvida, né? Então, até todos os sábados eu vou estar atualizando o fórum, e as aulas. Então, todos os sábados eu vou postar essa aula para você, e todos os sábados eu vou atualizar o fórum lá com a gente lá. Bacana? Bom, como que é essa atividade? Deixa eu sair daqui e procurar essa atividade aqui, ó. A atividade aqui. Essa é a atividade, pessoal. Então, aqui está a capa da atividade, que eu vou colocar lá. Quando vocês baixarem a atividade, vocês vão receber esse documento aqui. Então, qual a sua expectativa, tá, em relação à mobilidade, educação, saúde. Aqui, a atividade em grupo, né, a data 19/9. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 7 pessoas dentro do grupo. Então, o que eu quero é a matrícula e o nome de cada um do componente do grupo. Bacana? Bacana. O template está aqui. O segmento de negócio, mobilidade nas cidades. Quais as inovações que a tecnologia 5G
pode trazer ou incorporar para a mobilidade das cidades? Então, eu quero que você coloque aqui dentro as 5 inovações que você imagina que essa tecnologia pode trazer para o tópico mobilidade na cidade. Mobilidade na cidade é o trânsito, é a gestão do trânsito, o transporte público, a movimentação, os carros inteligentes, semáforos mais inteligentes. Então, o que a gente pode, o que vocês, né, vão propor no grupo? Veja que é uma atividade bem gostosa, né, porque vocês começarem a olhar para o futuro, sair da caixinha, pensar lá na frente, né, já usando a tecnologia, né? O que a tecnologia 5G pode propiciar para mim? Agora, bacana agora, que mudanças no comportamento das pessoas a tecnologia vai trazer em relação à mobilidade nas cidades? Quais os 5 pontos que você acha que as pessoas vão mudar no seu dia a dia com relação à mobilidade, no seu comportamento? Elas vão pegar metrô, elas vão pegar ônibus, o transporte público vai ser que forma, né? Elas vão usar aluguel de carro, então elas vão alugar carro como se pega hoje uma bike, não vai ter mais as grandes empresas de aluguel de locação de carro, não vai ter mais isso. O carro vai estar numa rua, você, pelo código do celular, vai destravar o carro, vai pegar ele, vai começar a usar. Né? O carro vai ter motorista, não vai ter motorista, não vai ter mais taxista. O que vai ter é um veículo autônomo que te leva de um ponto para o outro. Então, que mudança, né? Que eu vou passar a usar o mobile para muitas coisas de mobilidade que eu não uso hoje. Qual a mudança no comportamento das pessoas em relação à mobilidade? Aí, o outro tópico é, aproveitando os benefícios da tecnologia 5G, que tipo de problema existente atualmente você poderia propor para resolver por meio da criação de um app? Então, eu quero que você crie o problema. Por exemplo, qual que é o problema que a gente tem hoje, por exemplo? Tempo de espera de transporte público. Então, é um problema. O problema é, o usuário hoje não sabe o tempo, a hora exata em que o veículo público, seja o trem, seja o metrô até que não, mas os trens e principalmente os ônibus, né, vão passar naquele ponto que você aguarda. Como vai chamar o app? Ponto certo, sei lá. Quais as funcionalidades que esse app vai fornecer para os seus usuários? É que só escrever. Ele vai conseguir passar a posição atual do ônibus, o tempo, a velocidade média que ele está trafegando, quanto tempo ele vai demorar para passar nesse ponto, quantas pessoas tem, se esse ônibus está acima do peso, abaixo do peso, se ele está com todos os lugares ocupados, se tem gente em pé ou se não tem. Né? Então, ele vai conseguir passar para você o tempo médio para chegar no lugar que você quer, em relação ao ônibus anterior, que está vindo, que vai vir depois desse. Ele está mais vazio, ele está mais cheio, né? Ele vai demorar mais, ele vai demorar muito mais tempo para chegar no lugar que você quer, ou para chegar no lugar que você quer, aquele ônibus que vai, não esse cheio, mas o que vem atrás, vai chegar praticamente no mesmo tempo. Então, olha que interessante as funcionalidades que eu consigo disponibilizar com relação ao app que eu estou criando. Então, eu quero que você crie um app para resolver qualquer problema de mobilidade hoje. Chamada de um táxi. Como é que vai ser o Uber? Vai continuar sendo desse jeito ou não? Alocação de carro. Então, aqui tem um monte de coisa que pode acontecer. Semáforos inteligentes. Né? Então, o que a gente pode criar aqui de um app, né? Então, é só a ideia e colocar ele aqui. Bom, depois eu tenho isso para a educação, quais as inovações que a gente pode trazer para a educação, como o comportamento do nosso aluno, e nós estamos vendo isso na pandemia, né? Como a gente mudou o comportamento usando a tecnologia, né? Quais são as mudanças que você sentiu no seu comportamento? Agora eu posso assistir a mesma aula aonde eu quiser e no momento que eu quiser.
Agora eu tenho um fórum que eu posso tirar dúvida com o professor, além da sala de aula. Não, a gente parou de usar livros e começou a ver videoaulas e começamos a ter mais cursos online, né? A educação ela não é mais num lugar só, ela agora é expansiva. A gente está começando. Então, o que mudou no seu comportamento, né? Eu não tenho que me deslocar para a faculdade. Então, quais são as mudanças no comportamento dos alunos em relação à educação? E aqui, mesmo problema. Aqui, o que problema tem na educação hoje que você poderia criar um app para tentar resolver, né? Mesmo porque a tecnologia agora já não vai ser mais uma barreira, tá? Então, aqui, para a educação, para a saúde, a mesma coisa para a saúde, a mesma coisa para a indústria, né? A produção, né? Principalmente aqui, a indústria, a produção, a indústria, a agricultura, a indústria de transformação, né? Os robôs trabalhando em fábrica. Então, vai ficar melhor ainda, né, pessoal? Se com 4G os robôs estão fazendo o que estão fazendo, o que a gente pode imaginar com uma fábrica debaixo de 5G? Olha que perigo. Uma das consequências do comportamento das pessoas aqui é o trabalho remoto na indústria, né? A substituição da mão de obra de pessoas que fazem trabalho repetitivo por robô, cada vez mais aquele que não se qualificar, pessoal, e querer trabalhar dentro de um trabalho repetitivo, que não tenha que pensar, como eu estou fazendo vocês fazerem agora, né? Cada vez mais esse cara vai estar sujeito ao desemprego, porque no lugar dele vai ter um robô. Hoje, vocês sabem disso, né? O professor aqui, ele é proprietário de uma consultoria de inteligência artificial, né? Que é a Questo. A Questo, ela trabalha, né, com inteligência artificial. A gente cria robôs digitais que criam perfis de pessoas. Então, de um lado, infelizmente, a gente acaba tirando empregos de pessoas que trabalham com atividades repetitivas e, ao mesmo tempo, graças a Deus, a gente consegue propiciar emprego para pessoas como vocês, jovens, que estão vindo aí, que estão pensando com o futuro melhor, que estão estudando, que estão propondo coisas novas, né? Então, de verdade, é um processo de evolução, né, onde a gente desaloca pessoas que fazem trabalho repetitivo e aloca pessoas que que sabem fazer atividades cognitivas. Então, aquela pessoa que tem inteligência no seu trabalho, ela jamais vai perder para o robô, porque o robô sempre vai ser um auxiliar dela. Mas se o trabalho é repetitivo, ela vai ser um escravo do robô. Ou o robô tira o emprego, ou o robô assume. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Existe uma atividade que chama separação de mercadorias, chama picking. É você ir no armazém, né? O cara vende, e você tem que ir lá no armazém do seu centro de distribuição e pegar esse produto aqui que está na prateleira e separar ele, tá? Colocar no carrinho para poder fazer a entrega depois, até chegar na sua casa. Bacana? Então, imagina que o cara fez uma compra online desse equipamento aqui, desse produto aqui. Eu fiz a compra online, disparou, esse produto está lá no meu depósito, em algum lugar, alguém tem que ir lá, pegar esse produto, criar uma embalagem para despachar ele para você. Atualmente, pessoal, olha que louco que eu vou falar para vocês. Atualmente, existe uma tecnologia, né, de picking, em que um robô, uma central, um robô, num servidor na rede, né, ele recebe esses pedidos, ele tem mapeado todo o seu armazém, pessoas que trabalham com fone de ouvido e com óculos, recebem sinal do robô. Então o robô chega e fala: Rubens, eu ouvi aqui, Rubens, vá até a rua 10 do nosso depósito. Então eu vou lá na rua 10, na prateleira 4, e pegue o produto tal, de código tal. Aí no óculos aqui aparece o código do produto, a pessoa se dirige até aquele corredor, ele vai até a prateleira, a terceira altura da prateleira, a prateleira 3, ele vai lá,
ele pega aquele produto, o óculos, ele olha para o óculos, para o código do produto, que está lá na etiqueta, e essa imagem é transmitida para a central, e a central fala, coloque o produto correto, pegue uma unidade. Aí ele tira a unidade de lá e coloca no carrinho. Quando ele coloca no carrinho, o robô sabe que aquele produto chegou no carrinho. E lá, na prateleira, ele sabe que uma unidade saiu de lá. Então, o robô já dá baixa no estoque de uma unidade, o robô já sabe que a pessoa pegou o produto correto para despachar e que o produto vai chegar lá na sua casa. Lá. Agora, muito legal, né? Mas vocês perceberam uma grande sacada nessa historinha que eu contei para vocês? Qual que é a grande sacada, pessoal? A grande sacada é que agora o ser humano virou escravo do robô. Quem pediu para o cara trabalhar foi o robô. Olha que coisa louca. Até hoje, eu venho aqui e eu peço para o robô processar a folha de pagamento, eu peço para o robô emitir o relatório, eu peço para o algoritmo... percebe? Nessa historinha que eu contei para vocês, o robô pediu para uma pessoa trabalhar. Olha que coisa louca, né? Entendendo, pessoal? Então, muito legal, né? Muito louco também, né? Aqui, para terminar o nosso trabalho, ó, o comércio, e aqui, pessoal, o e-commerce, como que o e-commerce muda a vida das pessoas. Aqui é bem legal, porque e-commerce e varejo na internet é coisa que vocês sabem fazer, né? Um app também aqui, para vender outros tipos de serviço, que não só os que estão aí hoje, né? Então, tem muita coisa legal sendo feita na pandemia, né? Para divulgar os pequenos estabelecimentos, principalmente, que vocês poderiam explorar aqui também, eu acho legal, tá? Publicidade e marketing. Então, o que na publicidade vai mudar? Agora, pessoal, já tem, com o 5G vai aumentar, outdoor inteligente. Quando você passar em frente ao outdoor, já tem isso em Porto Alegre, e vai ficar agora, vai virar carne de vaca daqui a 2 anos. Você passa em frente ao outdoor e o outdoor detecta o seu celular, detecta que é você. E aí ele manda uma mensagem para você e fala, e lá no outdoor aparece assim, Rubens, que bacana que você está passando por aqui. Você prestou atenção nessa oferta que estamos aqui apresentando? Olha que legal, o outdoor conversando com você, cara, muito louco, né? Então, então vai ser bem legal, porque as pessoas vão ter lá o outdoor não mais estático, mas dinâmico, conversando com as pessoas, falando coisas diferentes. E o mais legal também é que o mesmo outdoor que está lá, ele vai aparecer no seu celular, só que lá ele está oferecendo um tênis na Adidas. Aqui no seu celular, ele está aparecendo uma camisa da Adidas. Porque eu sei, por mineração de dados e por inteligência artificial, que você estava procurando camisa e não tênis. Que coisa bacana, louca, né? Bem legal isso aqui, né, pessoal? Aqui, cinema, televisão e games. Aí é a praia de vocês, eu tenho certeza que é a praia de vocês vão fazer. E aí nós terminamos. Então, veja que é um trabalho, se fosse feito sozinho, né, por uma pessoa só, um trabalho extenso. Mas como o grupo vai ter 6 a 7 pessoas, ó, se nós temos aqui 6, né, ó, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós temos 7, e temos 7 aqui também, é praticamente um elemento de cada grupo trabalhando. Vocês consolidam tudo e mandam esse documento consolidado para mim, com todo mundo aí. Bacana? Pessoal, esse é o trabalho, vou postar lá para vocês já, tá? Essa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, tá? Espero que vocês tenham curtido a aula de hoje, que vocês tenham gostado da proposta de atividade que eu deixei para vocês também, tá?
Reforçando, a atividade é para ser entregue dia 19/9, ela é em grupo de 7 pessoas, são 7 tópicos, o documento tem que estar nesse padrãozinho aqui para postar, né, lá na atividade que eu vou abrir. As dúvidas, você vai criar um fórum para vocês compartilharem ideias, não só dúvida, mas para vocês compartilharem ideias lá no fórum. Cara, pessoal, eu estou falando sobre tal coisa, né? E aí as pessoas vão trocando ideias lá, né? Para também ter colaboração, que eu acho isso bacana. Esse vídeo aqui, eu espero que vocês, ao assistirem, gostem, né? Que a nossa proposta é sempre deixar um videozinho aqui para vocês assistirem também, tá bom? Em suma, é isso. Muito obrigado pela participação na aula, né, da participação de vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula de hoje, né? E bom final de semana e boa semana. Até próximo sábado, se Deus quiser. E assim eu me despeço de vocês, tá bom? Até a próxima aula, pessoal. Um grande abraço a todos vocês. Até mais, pessoal. Muito boa aula de hoje, hein? Gostei bastante. Até mais, pessoal.